O que seria mais importante para você? O tamanho da sua fé ou o tamanho do seu Deus? Há algumas pessoas que julgam que se tiverem uma fé grande, podem conseguir o que quiser. Mas é interessante notar que a palavra de Deus enfoca que o importante não é o tamanho da fé, que o importante é o tamanho do Deus em quem você crê, em quem nós cremos. Há uma história na palavra de Deus muito interessante. Ela acontece através de um sonho. Salomão, filho de Davi, o grande rei de Israel, herda o trono. E aquela noite, a primeira noite em que ele dorme no quarto palacial, tornou-se uma noite bastante difícil para esse jovem que assumia o controle da mais poderosa nação daquela época. Naquela noite apareceu Deus a Salomão através de sonho e manifestou-se a ele dizendo: pede-me o que queres que eu te dê. Se há uma frase que não tem limite, é esta frase. Porque quem está dizendo é Deus, o Criador dos céus, da terra, aquele que tem o controle de todas as coisas. Que a sua palavra traz à existência as coisas que não existem. É este Deus, que tem todo este poder e toda esta autoridade, que entra no quarto daquele jovem rei com o coração agitado. Ele diz: pede-me o que queres que eu te dê. Você poderia imaginar o que é Deus entrar na sala de sua casa, entrar no seu quarto e dizer: pede-me o que você quiser, você pode pedir. Eu poderia imaginar qual seria a minha lista de pedidos. Eu teria uma lista bastante longa. E com certeza você também teria uma lista grande. Mas o que me impressiona nesse texto é como as coisas se desenrolam. E a maneira como elas se desenrolam enfoca uma coisa. O importante não é o tamanho da minha fé. O importante é o tamanho do meu Deus. Eu gosto de pensar num Deus que é grande. Porque somente um Deus grande, ou um grande Deus, poderia fazer a proposta que ele faz a este jovem rei: pede-me o que queres. Este homem precisava de muita coisa: autoridade, exército, recursos, influência, assessores. A lista era uma lista interminável. Imagine o que é Deus entrar no gabinete do presidente de uma nação e fazer-lhe esta proposta: pede-me o que queres que eu te dê. Eu fico sempre imaginando no tamanho deste Deus, na grandeza deste Deus, nos recursos deste Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é chamado assim na Bíblia, o Onipotente. Não há limites para Deus. Os seus recursos são inesgotáveis. O importante para você não é o tamanho da sua fé. O importante para você é o tamanho do seu Deus. Você crê num Deus grande? Num Deus que é capaz de penetrar nos lugares mais íntimos da sua vida e saber quais são as suas necessidades e dizer: pede-me o que queres que eu te dê. Eu tenho todos os recursos, todo o poder está nas minhas mãos e eu posso com todos os seus problemas e com todas as suas dificuldades. Mas o interessante é que este Deus também é um Deus que espera de nós grandes pedidos. Pedidos sensatos, pedidos inteligentes, pedidos coerentes. Salomão viu que Deus era grande, então pede coisas grandes. Ele pede duas coisas fundamentais para alguém que tem uma grande responsabilidade como Salomão tinha. Ele pede conhecimento e sabedoria. Duas coisas necessárias para um grande líder: conhecimento e sabedoria. Um grande Deus quer relacionar com pessoas que sabem fazer grandes pedidos, que não são mesquinhas, que não pensam em si mesmas
e nem em coisas pequenas. Um grande Deus espera ouvir de nós grandes pedidos. Qual é o seu grande pedido hoje de manhã? Talvez você esteja no emaranhado de coisas pequenas, deixando a sua vida ser dominada por coisas insignificantes. E você bate a porta de Deus, e Deus abre a porta e lhe atende dizendo, pois não, pede-me o que queres que eu te dê. E você vem com uma lista, como alguém que vai fazer compras em uma mercearia ou em um supermercado. Coisas pequenas, coisas insignificantes, coisas egoístas. Se Deus é grande, peça grande. Se Deus pode tudo, peça aquilo que você não pode fazer, aquilo que só Deus pode fazer. Salomão pede grande, pede sabedoria e conhecimento para governar uma nação difícil de governar. Ele sucedia o rei mais popular da história de Israel, Davi. Seu pai era um homem popular, um general bem-sucedido, um estrategista bem-sucedido, um político com sabedoria rara. Então Salomão sabia que o Deus grande era a única resposta para a sua vida. Um grande Deus espera de nós, de você, da minha pessoa, pedidos grandes, que possam ser realizados por este Deus, que é grande. Agora, a dissertação deste texto da palavra de Deus tem uma conclusão fantástica. Este Deus grande, que ouve grandes pedidos, dá a Salomão uma grande resposta. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 11 diz que vendo Deus o coração de Salomão, diz exatamente assim, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens, honras, nem a morte que te aborrecem, nem tampouco pediste vida longa, mas pediste conhecimento e sabedoria para poderes cuidar do povo. Sabedoria e conhecimento são dados a ti. Mas também te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá um outro igual. Que resposta grande esta resposta de Deus. Deus gosta de responder às nossas orações ousadas, mas Deus tem um espaço da nossa vida em que Ele conhece melhor do que ninguém. O texto sagrado diz que Deus olhou não para o vocabulário de Salomão, mas olhou para o seu coração. É do nosso coração que saem os pedidos, não é da nossa boca. Deus sabe o que estamos verbalizando, mas Ele sabe muito mais o que nós estamos pensando. Ele conhece o nosso coração. E quando você pede, não pensando em si, mas pede pensando no outro ou nos outros e para o bem dos outros, Deus responde. Não somente o que você pede, mas como disse o apóstolo São Paulo, Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em cada um de nós. E Deus respondeu. Deus responde. Deus é um Deus que responde. Sabedoria e conhecimento são dados a Salomão, tanto que ele tornou-se conhecido como um dos homens mais sábios da história. Mas Deus também deu o que ele precisava: riqueza, bens, honras e um nome até hoje imbatível. Qual é o tamanho do teu Deus? Eu não estou dizendo qual é o tamanho da tua fé, porque Jesus disse que a fé pode ser pequena, até do tamanho de um grão de mostarda, uma pequena semente. Mas ela tem que ser colocada em um Deus grande. Porque o que faz a diferença não é o tamanho da nossa fé. O que faz a diferença é o tamanho do nosso Deus. Eu gostaria que nesta manhã você abrisse o seu coração para este grande Deus.
maior do que as suas lutas, maior do que as suas ansiedades, maior do que as suas dificuldades, maior do que os seus problemas. E este Deus abre os seus braços e lhe convida dizendo: lance sobre mim toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade, porque eu cuidarei de você. Deus cuida de você através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a ligação entre o seu coração e o coração de Deus. E ele, Jesus, pode suprir hoje de manhã cada uma das suas necessidades. Não importa o tamanho da sua fé, talvez ela seja minúscula, mas o importante é que o Deus em quem você coloca a sua fé vai multiplicá-la e vai trazer respostas para a sua necessidade e para o seu coração. Hoje de manhã, abra a sua alma. Comece este dia com um coração novo, com sonhos novos. Deus está dizendo particularmente para você: pede-me o que queres que eu te dê. Qual é o seu pedido hoje de manhã? Qual é a sua necessidade hoje? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele fará. A minha oração hoje de manhã é que Deus o abençoe, é que Deus o ajude, é que Deus o encoraje, que você segure na sua mão e comece uma caminhada, sabendo que não depende do tamanho da sua fé. Depende do Deus em quem você crê. Grande Deus, que espera de você um grande pedido para lhe surpreender com uma magnífica resposta. Que Deus te abençoe nesta manhã. É minha oração em nome do Senhor Jesus. Segure na sua mão, siga os seus passos e você descobrirá o segredo da vida abundante. Que Deus te abençoe abundantemente. É a minha oração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém.